sobre o universo, a apresentação do universo. Mesmo que essa história seja um spin-off de um universo que já foi construído, ou seja, um paralelo, um derivado, eu acho que quem lê, né, quem acaba lendo essa história, não perde em nada do que tá acontecendo. E eu acho que a autora ambienta isso bem, porque você fica curioso, assim, pra saber algumas coisas que provavelmente ela deve explicar com mais profundidade na história principal. O que é um excelente jogo de estratégia, e os alunos aprendem isso muito bem dentro da jornada, inclusive o One Shot é justamente pra isso, pra atrair novos leitores, porque o conto é uma leitura curta, que as pessoas têm contato com esses personagens, e ao mesmo tempo gera esse quê de curiosidade pra querer saber. Eu já estou aqui querendo ler a outra história pra saber o que aconteceu, ou o que são essas criaturas. Porque desde o início, ela já coloca assim. Eu ia falar sobre outro ponto, agora eu lembro, mas deixa eu terminar primeiro essa linha de pensamento. Primeiro ela coloca aqui. A cidade estava quase deserta, então tornou-se um bom lugar para ficarmos. Contudo, passamos boa parte do segundo ano juntos, nos organizando e estabelecendo. Recebemos também alguns antigos conhecidos meus, Ifrits, acho que é assim que se pronuncia, em sua maioria. A cidadezinha logo tornou-se um refúgio seguro para eles, se seguissem certas regras, é claro. Por exemplo, mortes com a única finalidade de alimentação. Aí você fica, what the fuck? O que ser é esse? É um vampiro? É um lobisomem que come gente? É o lobisomem, todo lobisomem come... acho que é isso. Ou existe lobisomem vegano, desculpa. E aí você fica tipo... Que é isso, sabe? Porque não é um nome comum. Eu posso até procurar aqui, deixa eu ver. Ifrit. Stephanie gosta muito da mitologia árabe, tanto que o nome, né, é bem árabe mesmo. Eu já vi ela em outros lugares pegando referências. Então vamos ver o que é um Ifrit. É esse bichão aí, ó, vocês estão conseguindo ver? Seria isso. E é um ser da mitologia árabe. Olha que legal. A gente vê tantas mitologias, né, nórdicas, gregas, romanas e etc, japonesas, que a gente gosta tanto, oriental de uma forma geral, chinesas, coreanas. Pronto, estamos conhecendo um árabe, olha que interessante. Então tem esses bichões lá agora pra devorar as pessoas, socorro. Mas enfim, então agora a gente já sabe. Provavelmente, na história principal, ela descreveria. Se você tem um ser novo na sua história, descreva, porque ela não descreve aqui. A não ser que seja isso, você cria um mistério e ao longo da história você vai contando o que são eles, ou o leitor vai conseguindo compreender para formular isso na cabeça deles. Eu imagino que como essa história é um spin-off, que tem o propósito de ou levar quem nunca leu a história para então, vou buscar saber o que é isso na história principal, ou para quem já leu a história principal já saber quem eles são e ter um prazer a mais de ler mais uma história dentro daquele universo. Então eu não vou necessariamente pontuar isso para essa autora, mas para você que tá aí, toda vez que você colocar um ser novo, logo em seguida você diz como é que ele é, compara ele com alguma coisa, constrói a imagem dele dentro da cabeça do leitor. Você não necessariamente precisa dar uma ficha técnica. O que eu falo sobre ficha técnica? Ele era alto, com cabeça de leão, corpo de não sei o que, o cabelo blá blá blá. Não precisa falar isso. Talvez, às vezes, colocar ele em alguma cena de ação, né? Quando de repente avistei ao longe algo que parecia ser um corpo de um leão, ele veio se aproximando com o seu cabelo, entendeu? Você vai narrando ele de uma forma diferente, não apresentando uma ficha técnica. Mas eu tenho quase certeza absoluta que com certeza na história principal ela fez isso e fica de dica pra você. E aí, voltando à questão do universo, que eu abri só esse parênteses pra falar sobre novos nomes, né? A gente já vê um que é em itálico, então quando o autor marca em itálico palavras estranhas, significa que é uma coisa diferente, né? Estranho. E aí, logo abaixo, ele fala assim... Peraí. Chamei-os de jeans. Vamos procurar também o que são de jeans? Eu estragando a graça da história. Não tô estragando a graça da história. Qualquer coisa vocês vão ler. De jeans. São... ok. Da mitologia, lendas urbanas. São gênios, né?
do árabe também. Show. Adorei, Stephanie. Muito boa pesquisa. Chamei os djinns que estavam na cidade. Alguns residiam lá permanentemente. Outros estavam apenas passando alguns dias. De uma forma ou de outra... Essa é a parte interessante. De uma forma ou de outra... Eles precisavam ser avisados da comemoração que o Khaled ia fazer a primeira festa de Natal para a amada dele, né? O primeiro ano natalino dos dois. Então, eles precisavam ser avisados de que haveria uma comemoração, já que haveriam humanos presentes, outros humanos além de Kate. E se não pudessem se conter por aquele tempo, seria preferível que saíssem da cidade por alguns dias. Ou seja... me lembrou muito... eu sei que não tem nada a ver, né? O ser em si, mas me lembrou muito Crepúsculo. Apesar de não ter lido e ter assistido os filmes, mas me passou aquela vibe, sabe? Dela ser a única humana entre aqueles seres que comiam outros humanos, digamos assim. A não ser a família dos Cullers, que eram vegetarianos, por assim dizer, como eles mesmos gostavam de se comparar, né? Vegetarianos humanos. Enfim, mas eu achei interessante porque você vai mostrando os pedaços daquele mundo sem parar um parágrafo para descrever. Ela vai jogando esses pontos do universo que a gente fica tipo, ai, que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que mais vai acontecer nessa história? Mesmo eu que não li a história anterior, consigo me ambientar. Eu só tô com dúvida sobre essa questão de como é necessariamente esse mundo, mas eu acho que é tipo o nosso mundo com esses seres viventes, porque aqui ele fala sobre igreja, ela já falou da Netflix, então é uma realidade que é a cópia da nossa, mas com uma cidadezinha com esses seres viventes lá, né?